E aí galera, beleza? Mais uma videoaula aí, certo? Bom, como é o nosso primeiro videoaula do curso de eletrônica básica, de elétrica básica, a gente aprendeu sobre voltagem, resistência, corrente e potência, né? A gente falou um pouquinho sobre eles. Nessa aqui a gente vai estar falando sobre sentidos da corrente, né? Vamos estar reforçando mais sobre voltagem, resistência e corrente. A gente vai estar falando um pouquinho sobre fios, né? E os cálculos da lei de Ohms, né? Que como a gente pode entrar na internet para a gente ver, a lei de Ohm ela é denominada por R é igual voltagem sobre corrente, né? E para que a gente usa a lei de Ohm? Para praticamente tudo, porque para a gente achar voltagem a gente usa a lei de Ohm. Resistência, lei de Ohm, né? Vamos vir aqui então. Olha lá. Primeira lei de Ohm. R é igual V sobre I e V é igual R vezes I. Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Bom, então vamos fazer aqui. Por exemplo, eu tenho um circuito como esse aqui, certo? Bom, em primeiro, o que a gente olha nesse circuito aqui? A gente vai sempre olhar o sentido da corrente. Nossa, mas como assim sentido da corrente? Simples, a corrente ela vai ter dois sentidos, ou seja, o sentido real, certo? O sentido real e o sentido convencional. Certo? Mas qual que é a diferença deles? A diferença é o seguinte. Aqui, o sentido real, ele é o sentido realmente, né? O sentido que acontece, ou seja, o real sentido da corrente, que vai do negativo para o positivo. Então ele faz essa volta aqui, do negativo para o positivo. E o convencional, ele é representado por positivo ao negativo. Mas ambos são iguais, ou seja, os dois são iguais. Então, quando a gente for determinar qualquer um, qualquer outro, a gente sempre vai usar o convencional. O convencional ele é usado praticamente em todas as áreas, seja de elétrica, seja de eletrônica, tá bom? Então sempre a gente vai usar o sentido convencional da corrente, ou seja, do positivo para o negativo, correto? Beleza, então. Então vamos lá. Real, negativo, positivo e convencional, positivo para negativo. Bom, então se eu tenho esse circuito aqui, eu analisei o sentido da corrente, né? Eu sei que sempre vai ser do convencional, né? Que é positivo para negativo. E eu quero saber quanto de corrente tem. Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Corrente ela é denominada por I, tá? I é igual. Bom, para você saber quanto de corrente tem, não é um bicho de 7 cabeças. Por quê? Porque para você saber a resistência é igual. Daí você vem na lei de Ohms, né? Que é V sobre I. Aí você vai colocar V dividido por I. Muito simples até aqui. E voltagem é igual RI, ou seja, resistência vezes corrente. E I é igual ao quê? I é igual ao quê? I é muito fácil. Você apenas vai substituir, ou seja, você vai colocar V dividido por R, ou seja, voltagem dividido por resistência. Então, esses são os 3 parâmetros básicos para você trabalhar, seja na elétrica, seja na eletrônica, tá bom? Então, vamos pintar cada valorzinho aqui de uma respectiva cor, tá bom? Para que na hora que a gente for fazer o nosso cálculo, a gente saiba. Bom, então, eu quero achar a corrente, por exemplo, desse circuito aqui. Bom, se eu quero achar a corrente, quer dizer que eu quero I é igual. E agora, qual das fórmulas que eu uso? Simples. Você vai ver na fórmula que bate, ou seja, a fórmula que vincula voltagem e resistência, que é os dois valores que você tem, né? Não é os dois valores que você tem? Lógico, é os dois valores. Você não tem corrente, por isso
Exatamente, você vai ter que achar a corrente. Então a gente vai vir no terceiro aqui, que é I, que é voltagem dividido por resistência. Então a voltagem ela é de 12 volts, dividido por 500 ohms, não é 500 ohms? É 500 ohms, que vai ficar igual a 0,024 amperes, tá? Ou, se a gente quiser transformar para miliampere, a gente pode nada mais e nada menos que deixar 24 miliampere, tá certo? Então eu vou recapitulando aqui. I é igual voltagem, que eu tenho o valor de voltagem, sobre resistência, que no caso é 500 ohms, que vai resultar em 0,024 ampere ou 24 miliampere. Tudo bem, galera? Tudo bem. Alguma dúvida até aí? Se tiver alguma dúvida, mande por e-mail para mim, tá certo? Que eu vou estar deixando meu e-mail aí na descrição do vídeo. Bom, então vamos dar um exemplo aqui básico que eu queira achar, por exemplo, a voltagem, né? Então vamos lá. Eu já tenho a voltagem aqui, eu só quero fazer a prova dos 9 para ver se vai dar certo. Então eu tenho o V. O V é igual. E agora, o que eu faço? Bom, pera aí então. O que eu vou fazer? Você vai só vincular os dois, não vai? Então vai ficar 500, né? Que é 500 de resistência. 500 vezes 12. Por quê? Desculpa. Vezes 0,024. Ah, para tudo. Pera aí. Eu não tinha que colocar 24 mA? Não. Porque para você fazer a representação, você faz como 24 mA. Só que para você fazer o cálculo, você tem sempre que transformar ele. Então, vai ficar dessa forma aqui, certo? Beleza, então. Então, sempre você vai ter que transformar ele. Então, você vai ter resistência, 500 ohms, confere. 0,024, confere. Vamos estar usando a calculadora. Em geral, já sei que vai dar 12, desculpa. Mas vamos usar a calculadora para vocês verem real aqui quanto vai dar, tá bom? Para a gente provar que vai dar 12. Então, a gente vai ter 500, né? Dividido por 0,024. Opa, 500 vezes, né? 0,024, que vai ser igual de 12. Ou seja, V é igual a 12 volts. Correto? Beleza, então. Bom, mas agora, e se eu quiser achar, por exemplo, vamos ver, quer ver? Se eu quiser achar a resistência. Bom, não é a primeira aqui. Só que em geral, geralmente a resistência é meio difícil de achar. Em circuito é meio raro você achar, mas pode ser que ache. Pode ser que você pegue circuito e tenha que achar resistência. Então R é igual V sobre I, ou seja, voltagem sobre corrente. Quanto que é a voltagem? 12 volts. Dividido por 0,024. Recapitulando, transforme o 0, ou 24 mA para 0, certo? 0,024. Então vamos fazer aqui então para ver se bate. 12 dividido por 0,024. Ele deu 500 ohms, né? R é igual a 500 ohms. Beleza? Bom, então deu para entender essas três regrinhas básicas, certo? Então recapitulando de novo. I é igual voltagem sobre resistência, tá? V, voltagem é igual resistência vezes amperagem, e I é igual voltagem vezes resistência, certo? Bom, desculpa, IR é igual voltagem dividido por corrente. Bom, se eu tenho, lembra da outra aula? Se eu tenho resistência, tenho voltagem, eu tenho corrente, eu vou ter um trabalho. Muito certo, exatamente, um trabalho. E o trabalho? Ele é denominado por quê? O trabalho, ele é sempre medido em, vamos fazer aqui do cantinho aqui, watts, né? Ninguém fala em watts, e sim watts. Bom, então,
o watts ele é uma potência. Essa potência ela é igual. Ela tem duas formas. Ela pode ser R vezes I ao quadrado, tá? Ou P é igual voltagem ao quadrado dividido por resistência, tá bom? Então, o que dá pra gente perceber? Ambos os valores vai ter resistência, né? Então vamos calcular quantos watts vai ter aqui. Quantos watts, né? Então vamos fazer lá. A gente vai ter, vamos fazer pela primeira forma. A gente vai ter 12, né? Vezes. A gente vai ter, vamos fazer corrente. E agora, a corrente, quanto que é? Lembra que a corrente é 0,024 ampere? Só que a gente vai levar ele ao quadrado agora. Então vamos fazer 0,024 vezes 0,024, porque ele é ao quadrado, né? Que vai dar 574. Opa, peraí. Vai dar 0,00576, tá? Então vai ficar 12 vezes esse valor aqui. 30556, né? 0,00576. Confirma? Confirma, opa. Quanto que vai ficar? Então, potência é igual. A gente vai, vamos dividir esses dois valores aqui então. Então, fazer 12 dividido por 0,000576. Que é igual, opa, vezes, né? aí. Então é igual a 0,69112. Putz, e agora? Eu posso apresentar como que é isso aqui? Você pode colocar muito bem a 6,2 miliwatts. Certo? Bom, espero que tenham gostado. Eu não vou estar... Eu falei que eu ia passar sobre fio, só que eu não vou estar passando sobre fio para ela não ficar tão extensa. Mas espero que tenham entendido dessa parte aqui, certo? Falou, galera, é isso aí, tchau, tchau, até o próximo vídeo.